Bradock Show não pode parar. Mais informações para você, porque aqui o bicho pega. E o brasileiro está com fome de informação. O brasileiro está com fome de fazer república. Está com fome de justiça. Mas por falar em fome, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, anunciou de maneira patética o fim da greve de fome iniciada há 8 dias, em protesto contra sua possível cassação. A decisão de parar com a greve de fome ocorreu após acordo firmado com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que garantiu 60 dias de prazo para a defesa. Hugo Mota garantiu que não submeterá caso Hugo Mota, o caso do nosso Glauber Braga, para a deliberação da CCJ antes de 60 dias. Esse acordo também foi articulado com a esposa do Glauber, a deputada Sâmia Bonfim, e com o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. Todo mundo hoje, pessoal, fez uma comemoraçãozinha, a festinha da esquerda tupiniquim hoje no Congresso Nacional para comemorar essa fim de greve de fome de Glauber Braga. Justamente no dia em que os cristãos fazem jejum, o Glauber Braga volta a comer. Qual é a coerência dessa esquerda brasileira, pessoal? Me digam aí, um por um, começando por André Marcília. Bom, coerência e esquerda são palavras que não cabem muito na mesma frase, né? Então, eu acho que isso já diz tudo. Agora, essa greve de fome de Big Mac, né, como a gente tem lá para levar muito a sério. E a gente precisa ressaltar aqui que esse negócio de greve de fome é um tanto quanto infantil. A gente precisa dialogar dentro das acusações que acontecem no Congresso, enfim, vai caçar, não vai caçar. Isso tudo tem que ser tratado no universo adulto. Né? Então, assim, isso parece muito criança. Não, a mãe vai lá e vai te botar de castigo, então não como mais. Não, vamos discutir isso, vamos tratar isso dentro do universo da política, que eu acho que é o mais correto. Aliás, eu fico muito satisfeito que esse caso esteja sendo tratado dentro do Congresso, porque a gente precisa lembrar que a esquerda é promotora de tudo que acontece dentro do universo da política, ela leva para o STF. Sempre tem uma bancada do PSOL ali à disposição para levar tudo o que acontece dentro do Congresso para o papai STF. A gente precisa entender que isso não pode acontecer, tem que ser tratado dentro do Congresso. Então, esse caso do Braga, ele devia estar feliz disso estar dentro da casa dele e tratado pelos seus colegas. Ao invés de fazer isso, ele faz greve de fome. Então, acho que tem que parar de chorar e a gente precisa dialogar. Política se faz dessa forma, com diálogo. Ele acha que ele está certo? Muito bem, ele tem a defesa dele, ele apresenta a defesa dele, eu acho que é razoável. Eu, por exemplo, acho que ele pode alegar que chutar a bunda dos outros faz parte da tarefa política, né, dele, ou da pauta da esquerda, talvez isso seja algo a se defender. Mas isso tem que ser feito no universo da política, sem chorar, sem greve de fome, sem levar para o STF tudo o que acontece. Vamos discutir isso dentro da casa do povo, porque eles estão lá em nome do povo. Fabiana Barroso, a querida Gleisi Hoffmann disse que esse caso do Glauber Braga é uma questão de luta, diálogo e respeito. Luta a gente viu, né? Ele deu pancada lá no carinha do MBL. Diálogo e respeito continuam faltando, né? Olha, é até bizarro, né, esses comentários. Não tem essa, gente. Agressão não combina com decoro, ponto final, não tem nem muito o que estender, né? O cara realmente fez, foi filmado, acabou, ponto final. Inclusive, só vai ter 60 dias, ele vai ser cassado, vai ficar nesse chororô, vai ter mais greve de fome. Só imagina a cena, será que alguém filmou pra gente ver? Porque com certeza eles estão lá no McDonald's, né? Comendo o número 1, 2, 3, 4, não sei quantos números tem, mas tá lá. E também vai ficar uma pergunta, Glauber, por favor, passa a marca desse isotônico aí, porque, olha, é poderoso, né? Quem sabe a gente pode estudar ou verificar com a marca, né, desse negócio aí que você tomou, que é muito bom, que não deu nenhuma cãibra, nenhuma cara, nem abatida, nem olheira, nada disso. E a gente possa salvar um monte de gente que, de fato, precisa, né?
Olha, só faz greve de fome desse tipo quem tem o luxo de poder escolher, né? Porque quem realmente passa fome não tem dessa não. Então deveria tomar vergonha na cara, ridículo, né? Ficar de branco, aquela gente, é simples, só não chutar o popô, né, de alguém lá na Câmara que dá bom, né? Só não dá tapa na cara, só não partir para agressão física, porque não importa o lado. Você fez isso, tchau, querido ou querida. E nós aqui vamos cobrar de quem quer que seja, porque a agressão é a última, é o último. Partiu para isso, já era. Agora, Darcio Bracarense e Girão, vamos polemizar? Será que esse caso Glauber Braga não seria perfeito para a gente começar uma discussão séria sobre o que significa realmente quebra de decoro parlamentar? Porque o mandato parlamentar pertence ao povo, não pertence ao parlamentar e nem ao partido e nem a mais ninguém. Então, quem deveria tirar o mandato parlamentar seria o povo. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem esse mecanismo, né? Então, uma agressão, como o Braga fez, é suficiente para ele perder o mandato? Ou ele poderia receber aí uma pena alternativa? Logicamente que se fosse um deputado da direita conservadora que fizesse isso, o próprio PSOL já pediria o enforcamento dele em praça pública, né? Pois Serrão, e assim, aqui no chat, as pessoas estão falando que ele comeu escondido. Eu não sei, eu não vi, né? Então, assim, aqui no nosso chat aqui, eles estão decretando que essa greve de fome aí foi quebrada. E como bem disse a Fabi, a gente está vivendo um momento que o Brasil inteiro está fazendo greve de fome forçada, porque está sendo forçado pela inflação, né? Lembrar também que a Gleisi Hoffmann, a deputada que está licenciada do cargo, fazendo parte do governo, ligou para o Hugo Mota para poder mediar esse acordo. E tudo isso está acontecendo por conta disso que você acabou de falar. Quem deveria ter o poder no país, que se julga democrático, deveria ser o povo. O cidadão brasileiro, Serrão, ele é humilhado na fila do INSS, ele é humilhado numa delegacia, ele é humilhado no Ministério Público, ele é humilhado em todo lugar. O cidadão brasileiro, quando ele pergunta para uma autoridade pública sobre um eventual código de uma forma respeitosa, falando, ministro, o senhor poderia fornecer o código? O ministro diz para ele, perdeu o mané, e ele não pode falar nada. E, da mesma modo, um senador da República no aeroporto repetiu, perdeu o mané com um eleitor. A verdade é que esse tipo de situação dantesca e vergonhosa só acontece porque ao cidadão não é dado o poder. Ou seja, o poder soberano não é do povo. Ao povo deveria ser entregue o poder de destituir qualquer pessoa do Estado, seja ela eleita ou não. Essa é a reforma que o Brasil precisaria. No dia que um cidadão puder destituir um delegado, um escrevente, um promotor, um juiz e também deputados e senadores de suas cadeiras, você pode ter certeza que as coisas começam a andar direitinho no Brasil e ninguém vai ficar fazendo showzinho patético de greve de fome em lugar algum. Eduardo Girão, essa proposta do Darcio Bracarense é exatamente a que tem que entrar na reforma política, né? O povo tem que ter poder de fato. O povo tem que ser supremo, sem trocadilho, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fora. Vamos conseguir. Um dia a gente vai conseguir isso, sabe? Pode ter certeza, com essa consciência. Eu quero parabenizar vocês do Bradock, porque despertam muitas consciências pelo Brasil. Eu fico vendo aí a quantidade de pessoas participando, assistindo numa sexta-feira santa, numa noite de sexta-feira santa, um debate político. Cara, isso é de dar muita esperança para a gente, né? Não tem como dar errado. O Brasil vai dar certo. Mas a gente está passando aquela velha história. Ou aprende pela dor, pelo amor ou pela dor. Estamos sofrendo, mas vai gerar uma consciência muito grande, já está gerando. Quero parabenizar os patrocinadores do programa, porque você conta nos dedos da mão programas independentes como o Bradock. Então, quem patrocina está fazendo um grande serviço ao seu país, no meu modo de entender, né? Porque poucos têm essa coragem de reunir um time desse aqui para
fazer esse tipo de reflexão do que está acontecendo com a nossa amada nação. Sobre essa questão da violência e tudo, olha, o exemplo tem que vir de cima, né? E o exemplo não vem de cima. O Dácio aí foi feliz demais em lembrar a história do ministro, que tem uma brasileira que estava até pouco tempo, 2 anos na prisão, a Débora, porque falou uma frase que o ministro Barroso disse. Olha que nível de loucura a gente está vivendo. Perdeu uma nela, foi lá e colocou na estátua que você tira com água e sabão, né? Mas foi uma frase do ministro. Então, esse é o país da liberdade de expressão que não existe, que a gente está vivendo com relação a isso. Agora, o pessoal dessa turma do PSOL, do PT, adora tirar o foco das coisas. Eu quero ir numa coisa mais profunda, né? Essa greve de fome, essa coisa toda. Você viu que a mídia deu a repercussão, né? Você viu nos grandes, os tradicionais veículos, o que é que aconteceu nesse período. Aí tira o foco do Brasil sendo refúgio de corrupto, lá do Peru, né? Tira o foco dessa história do Tagliaferro, que eu não vi em nenhum lugar praticamente, se foi nota de rodapé, né? Nesses veículos tradicionais. Então, nós precisamos realmente acordar para aquilo que é importante. Um dia nós vamos chegar nesse limite. Agora, o que está na pauta de hoje? O que é que nós temos para hoje, Serrão? Sabe o que é? E eu tenho que aproveitar a audiência altíssima daqui para dizer: 160 novos cargos comissionados no STF, que já foi aprovada a urgência na Câmara Federal. Olha o nível de subserviência que a gente está vivendo no Brasil. E a qualquer momento, e a população precisa cobrar os seus deputados federais, porque isso é inadmissível, depois de tudo que o Supremo está fazendo com o Brasil e com o próprio Congresso, humilhando o Congresso, se aprovar cargo para eles. Hoje o Lula mandou lá 27 milhões para aumentar a segurança a pedido do Barroso. Olha só o monstro que a gente alimenta com essa subserviência do autoritarismo, o monstro do desrespeito à própria Constituição. Então, fiquemos atentos, porque essa pauta de 160 cargos pode passar, e eu tenho certeza que já tem uma pessoa lá no Executivo que está com a caneta na mão para assinar se o Congresso aprovar. E, Girão, e tem mais uma: esses 27 milhões liberados para a segurança do Supremo também vão proteger vocês, os políticos aí da Praça dos Três Poderes, porque ela inclui também uma proposta espetacular para a implantação de um sistema antidrone na Praça dos Três Poderes. Então, prédio do Congresso Nacional, prédio do Palácio do Planalto e o prédio do Supremo ficarão protegidos de ataques de drones com a ajuda dessa verbinha. É espetacular, né? Vocês querem ter mais estômago de aço? Então ouve essa aqui. A chefe e apresentadora Bela Gil, filha do ministro Gilberto Gil, foi ministro da Cultura na era Lula, causou polêmica nas redes sociais ao afirmar durante uma entrevista que Cuba é pobre, mas não é miserável. A declaração foi recebida com críticas e ironias, acusando a militante de romantizar a fome e a falta de liberdade que marcam o regime cubano. Segundo Bela Gil, Cuba é pobre, mas é segura. Internautas reagiram com memes e postagens de indignação, dizendo que a fala da irmã da Preta Gil é um exemplo claro de como parte da elite brasileira, esquerdinha caviar, como diria Rodrigo Constantino, tenta passar o pano para ditaduras sob o disfarce de um certo humanismo. Como é que vocês, meus bradockers de hoje, viram essa opinião abalizada da Bela Gil? Foi bela ou foi feia, Fabiana Barroso? Ah, Serrão, não me faça perder a compostura, ter que comentar de Bela Gil numa sexta-feira santa. Bela Gil, só lembro da história bizarra de placenta, coisas assim. Tenho dificuldade de prestar atenção nesse pessoal.
Então eu vou no mérito, não vou falar dela especificamente, mas assim, realmente, né, em Cuba, falar que é miserável depende, né, infelizmente ou felizmente, a gente sabe que o cubano tem uma veia artística maravilhosa, tem várias coisas ali do povo cubano, né? Então, miserável, realmente eles estão miseráveis, mas eles não são miseráveis, eu penso assim, né? Como qualquer outro povo, né? Tem as suas peculiaridades. Então, mas é cretino, porque a gente sabe que de onde veio, está falando em relação a que o regime ali, que é colocado para a população, não é tão ruim. É sim, é muito ruim. A gente sabe de gente que foge, gente que perde a vida, gente que trabalha fora do país e manda o dinheiro para sustentar. É assim que Cuba é sustentado. Falta energia, falta comida, falta tudo. Às vezes só não falta alegria, porque é como a população brasileira que consegue, gente, realmente é desafiador, né? Emitir um sorriso e continuar sobrevivendo, continuar ali na luta, no dia a dia, mesmo sabendo que às vezes não tem esperança, porque os mais velhos ali já sabem, né? Imagina o que se faz com as crianças que ali nascem. Então, é um regime onde mantém as pessoas escravizadas, você não tem liberdade, você não pode sair e voltar, né? Lembra dos atletas de Cuba, os cubanos, o desespero que dá? A gente vê o mesmíssimo que fala que não existe, tem na China, tem na Coreia do Norte, infelizmente, tem muito país que vive isso. E os nossos dias aqui são de lutas para que não ocorra o mesmo e para que a gente consiga continuar recebendo essas populações. A gente não sabe que o Brasil está cheio de cubano, cheio de venezuelano, cheio desses povos aqui da América Latina que acabam vendo o Brasil como um escape. E a gente tem que se manter assim, tem que se manter como, né, rumo à liberdade. É só uma fase, vai passar. Também fico confiante, assim como acabou de falar o senador Girão, a gente esbraveja, fala, fica de cara baixa, amarrada, né? Mas no fundo, nós somos assim, né? O brasileiro, que não é a música lá que o Lula roubou também, mas a gente realmente não desiste nunca. Pois é, então se a gente concordar com o que a Bela Gil falou, então vamos mandar todo mundo para Cuba que o pariu, é isso? Produção. Mas, não, né? Serrão, Pode ser. só tem um pequeno detalhe, né? Ela esqueceu de contar que em Cuba a maioridade penal é 16 anos e que a massa carcerária em Cuba, se você fizer uma comparação com o Brasil, é mais do que o dobro, né? Tem mais do que o dobro de presos se você contabilizar cada preso por 100 mil habitantes. Não é essa maravilha toda, não. A área turística tem lá um sistema de segurança para poder garantir que o turista não sofra qualquer tipo de assalto, esse tipo de coisa assim. Mas Cuba é uma miséria absoluta, ela obviamente está passando pano, né? E basta que ela seja tão coerente com relação ao Brasil quanto ela é com Cuba. Se ela quer melhoria de segurança no Brasil, que a esquerda não fique contra todas essas medidas aqui, né? Porque, veja, eu estive já em Havana alguns anos atrás e eu posso dizer que eles são miseráveis à beça, mas é muito a ponto de dentro do hotel em que eu fiquei, eu tive que pagar propina para o cara que fez ovo mexido, porque senão ele não fazia o ovo mexido. Você dava propina para o cara, tinha 2 restaurantes no hotel, e se você desse, eles não tinham vaga, nenhum dos restaurantes tinha vaga, se desse uma propina, ele punha você na melhor mesa todas as noites. Era nesse lugar. O cara que levava você para as visitas ficava em silêncio e, curiosamente, quando eu fui, olha só que interessante, tinha uma pessoa lá que eu descobri que estava presa há 5 anos porque tinha pichado um muro e contra o regime, com uma frase contra o regime. E como a pena de pichação lá, assim como aqui, era pequena, menor que 5 anos, eles deixavam a pessoa presa até o julgamento, sem julgamento, porque aí eles podiam deixar preso por mais tempo do que a própria pena de pichação. Exatamente o mesmo caso da Débora. Então eu acho que a Bela Gil talvez se sinta tão feliz com Cuba por amar o Brasil. Brasil e Cuba estão na mesma. Aqui a gente está na miséria e o judiciário é muito parecido. Estamos todos em silêncio igualmente. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.